Aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Recebendo visitas indesejáveis, cupins, baratas, ratos, formigas, mosquitos, entre outros. A Iena Serviços atua no controle de pragas urbanas. Orçamento grátis. Iena, inovando em dedetização, protegendo o meio ambiente. Boa tarde, telespectadores, tudo bem? Estamos aqui em mais uma quinta-feira, ao vivo, no canal da Cabo Frio TV, diretamente aqui de Cabo Frio, para passar o programa Noite Jurídica. E aí, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema super polêmico e que todo mundo ou já passou ou já vivenciou alguma situação parecida. Eu trouxe para conversar com a gente sobre esse tema a doutora Roberta Ramos. Ela faz tudo. Ela já foi assessora do Ministério Público, ela é professora de Direito Processual Civil da Cândido Mendes, também faz cursos de prática jurídica na OAB e é advogada. Olha, mulher nunca para, né, doutora? Seja bem-vinda e muito obrigada pelo convite. Obrigada, Letícia. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Realmente estou muito feliz por estar aqui participando do programa Noite Jurídica. É uma honra e principalmente por estar honrando aqui o nome das mulheres advogadas, mulheres professoras e estar tratando de um tema realmente muito delicado, né? Que a gente vê acontecendo em todos os núcleos familiares e quando não são de forma redundante no núcleo familiar, a gente vê se estendendo a eles. Todo mundo já passou por uma situação dessa, né, doutora? E se não passou, vai acabar passando ou já presenciou alguma situação parecida, não é verdade? Então, você sabe, claro que a doutora sabe me informar, mas já que a gente está discutindo tanto de alienação parental, o que seria a alienação parental, um conceito dela em si? Então, Letícia, a própria legislação, ela traz o conceito de alienação parental. Mas a alienação parental em si, são os próprios atos, né, que são colocados contra a criança ou adolescente por parte dos genitores, por parte dos avós, por parte dos tios, por parte do guardião. Então, são atitudes, né, condutas por parte dessas pessoas contra a criança e o adolescente, de forma que coloquem essas crianças e os adolescentes projetadas contra o outro. Normalmente numa situação de rompimento de vínculo conjugal, isso atinge um dos genitores e eles confundem a conjugalidade com a parentalidade. Então, no caso, a gente está falando de casais que se separam ou eles podem estar convivendo no mesmo ambiente? Eles podem se separar ou essa alienação também pode acontecer dentro da mesma residência? Vamos formular melhor a pergunta. Quando há o divórcio, a gente já ouviu isso, né, várias vezes. O casal se separa, então um começa seria uma fofoquinha, intriguinha do outro. Exatamente. É aquele falar mal, né, um do outro. Mas, assim, respondendo a pergunta, realmente ele pode acontecer quando estão os dois no mesmo ambiente. E a partir da legislação, né, uma questão cultural mesmo, os pais, justamente em decorrência da autoridade familiar, eles têm um sentimento de domínio sobre os filhos. Sim. Então, acaba surtindo um efeito de competição entre os genitores. E é uma situação de vingança. E a vingança de um contra o outro permite que a criança fique naquele meio e muitas das vezes colocam ela numa posição de ter que escolher.
Entre qual seria o melhor, qual seria né? o melhor, né? E aí acaba que a situação vivenciada pela criança seria de escolha. Quem é que vai beneficiar a minha mãe se o vínculo maior é com a mãe? Quem é que vai beneficiar o meu pai se o vínculo maior é com o meu pai? Sim, porque na verdade a criança fica naquela situação ali entre dois adultos, né? E teoricamente teria que ter aquela sensibilidade de saber que a criança é que não tem o domínio da situação e você, por ter o domínio, você ter a maturidade, você saber conduzir aquilo da melhor forma possível, né, doutora? Então, assim, é uma situação, quando eu pedi que você viesse ao programa, é justamente para abordar esse tema, para levar à sociedade e falar o quão é importante as pessoas saberem que a alienação parental ela existe e ela pode ser muito prejudicial numa relação. Não digo conjugal, mas familiar, de todas as formas, né? E aqui a gente entrou um pouquinho nessa situação de como identificar, né, a alienação parental. É possível a gente identificar essa situação? O que a gente costuma dizer nesses ambientes familiares, a gente percebe a questão dos indícios, né? Assim como a gente tem na questão de crimes e tudo, a gente começa a perceber indícios. E essas condutas podem ser, muitas vezes, não são percebidas como condutas de alienação, porque às vezes a gente fala alienação, né, pode soar uma questão muito pesada. Sim, né? O falar mal, mas o falar mal de realmente estar depreciando aquele parceiro, né? Mas, na verdade, são atitudes muito simples. E existe até um documentário que eu assisti num curso de mediação, né, no qual eu fiz a formação, e nesse curso foi possível a gente verificar nesse documentário que é o morto, ele coloca o outro como morto para aquela criança. Então, seria possível identificar isso na criança quando ela começa a vivenciar uma dor que, às vezes, é experimentada até pelo luto. Então, que triste isso, né? E aí, a criança, a gente pode perceber isso com o comportamento da criança, às vezes denotado pela ansiedade, denotado pela agressividade. Então, são diversos os fatores que podem ser... Ausência de sono. A criança, ela é muito sensível, né? Eu, pelo menos, tenho filhos, eu tenho 2. A gente consegue perceber muito quando a criança não está se sentindo bem no ambiente, quando a criança não está indo bem na escola, quando a criança não está gostando de ter determinada brincadeira. Porque ou chora, né? Ou guarda para si, mas começa a roer muito as unhas, não consegue dormir, ou então faz xixi na cama. Uma criança de 8, 9 anos já não é mais razoável que faça xixi na cama. E então a gente tem que estar sempre... Então é importante também os pais estar sempre observando o comportamento. E a observação, ela pode se estender, né, à questão da família natural, não só a questão dos pais, porque a gente foca muito nos pais, mas os avós, os tios, as pessoas que estão próximas àquelas crianças também podem observar esse comportamento. E você falando sobre a questão de roer unhas, né, da criança apresentar comportamentos inadequados, está sendo identificado, principalmente pelo setor da psicologia, que trabalha em conjunto com o jurista, porque eu sempre falo que nós que temos formação em direito, a gente não consegue trabalhar nessa área sem o auxílio da equipe multidisciplinar, sem o auxílio de um assistente social, sem o auxílio de uma psicóloga. Porque são identificadas nessa criança doenças psicossomáticas. E isso... Então, a atuação tem que ser conjunta, né? Tem que ser conjunta. Psicólogo, assistente social, para que eles possam identificar, porque realmente a gente trata mais do que a lei pode ou não pode amparar dentro daquela situação. Mas eu, puxando a sardinha para o meu lado, eu já coloco mais como uma situação de violência doméstica. Exatamente. Quando acontece uma violência doméstica, o advogado, o defensor público, o promotor, ele está mais ali para a aplicação da legislação, quais os casos devem ser aplicados, o juiz para ser imparcial e tentar decidir, a aplicação de pena, essas coisas. Mas o que é imprescindível? Um laudo do psicólogo ou psiquiatra, assistente social, quando a mulher é retirada dentro do seu ambiente. Então, assim, também a gente pode levar isso para a alienação parental. Sim, e normalmente, Letícia, a alienação parental ela é em decorrência aos conflitos familiares. Então, ela vem acompanhada de uma ação de divórcio, de uma disputa de guarda, de uma situação de violência doméstica. Pesada, né? É aquela situação de realmente de cumulação de ações, né? Que a gente fala que aquela família acaba sendo conhecida pelo fórum todo. Sim. Exatamente isso que acontece. Então, é uma decorrência, realmente uma consequência de todos esses conflitos familiares que a gente acaba vivenciando na prática. E a questão da violência doméstica, ela realmente é muito interessante, porque muitas das vezes a questão da alienação parental, ela fere, né? A gente sabe como colocar
as crianças e adolescentes como vítima, mas ela se estende a todo o núcleo familiar. Então, acaba o alienador se coloca como uma vítima naquela situação e acaba prejudicando todo o andamento. Ela realmente rompe os vínculos. Isso daí é uma pergunta minha, tá? Como que a gente dá a nomenclatura para aquele que pratica a alienação? É alienante, alienador? Ele é o alienador. Alienador. Aquele que E pratica. aquele que sofre, o alienado. Ah, tá. Então tá bom. E, doutora, mais uma pergunta aqui que a gente surgiu depois que a gente colocou o seu vídeo na internet, tiveram várias visualizações, parabéns. Você é muito, muito conhecida na região dos lagos. Isso é uma coisa muito bacana, principalmente por ser uma mulher tratando sobre esse assunto. Eu acho muito interessante nós sabemos a nossa realidade. O nosso poder judiciário ainda é um judiciário um pouco, não vou falar machista para não causar tanto, mas ele ainda é um pouco arcaico, né? Ele tende, às vezes, a ser muito inflexível em determinadas coisas e ele não acompanha a evolução da sociedade. Hoje nós temos de inscrição na OAB 52% homens e 49% mulheres, ou seja, é muito, muito parecido a quantidade de homens e mulheres advogados. Então, isso é importante trazer um tema que acontece nos direitos das famílias para o programa, para a sociedade, justamente para mostrar, olha, pode ser que seu filho esteja sofrendo uma alienação parental. Olha, observe o comportamento do seu filho, observe as características, porque isso tudo se torna muito esclarecedor e quando a pessoa se depara com aquela situação que vê e pensa, será que eu estou sendo um agredido? Começa a tomar algum tipo de atitude, né? Então, eu fico, mais uma vez, muito agradecida por estar vindo abordar o tema com a gente, tá, doutora? Obrigada. Agora, me explica uma coisa. Essa pergunta aqui veio de Iguaba, da Fernanda. Ela pergunta quais são as condutas que podem se caracterizar a alienação parental. Normalmente, essas condutas, né, como eu falei, elas são disfarçadas. A gente não necessariamente as identifica imediatamente como uma conduta de alienação. Entendi. Mas a falta de comunicação dos genitores causa isso. Então, assim, deixar de prestar uma informação para o filho. Sabe aquela situação de uma criança tá brincando, o pai liga, quero falar com meu filho. E a mãe fala, ele tá brincando, não pode falar com você. Ele coloca a criança numa situação distante do outro, ela tomando as decisões pela criança e rompendo aquele vínculo cada vez mais. Então, assim, é justamente a conduta praticada de afastar o outro da criança. A depreciação, a fofoquinha, de falar mal um do outro, de colocar a questão dos vínculos conjugais, quando se trata de cônjuges, né? Na situação familiar. Então, seu pai fez isso comigo, ou sua mãe fez isso comigo. Você vai ficar com ela esse final de semana? Você vai sair com ela? Vai passear na praia com ela? Você começa a atrair para a criança um questionamento que não seria natural dela, né? Natural, porque o que as pessoas têm que começar a perceber nessa questão de alienação é que a conjugalidade tem que ser diferenciada da parentalidade. A criança não tem nada a ver com o rompimento do vínculo do casal. Sim, ela não pode ser colocada. E o direito à convivência familiar é um direito personalíssimo dela. E como direito personalíssimo, ele é irrenunciável. Então, não pode o genitor ou a genitora querer decidir com quem ela convive ou quem ela deixa de conviver. Principalmente quando se trata de um direito que é dela e que ela não pode renunciar. Sim, verdade, doutora. Então, muito bem colocado. Eu acho muito legal isso, porque o que eu mais verifico hoje em dia é você colocar para os filhos de que sua mãe não vale nada porque ela está saindo à noite e você não pode ser a favor disso, que a sua mãe é uma né, uma vagabu e essas coisas, essas nomenclaturas que depreciam também o outro. E o filho começa a enxergar uma coisa que até então não conseguia visualizar e às vezes nem é, né? O fato nem é. Mas muito interessante, principalmente essa da ligação, porque hoje em dia a criança em si, algumas já têm com 8, 9 anos, mas até os 8, eu acho que é muito difícil uma criança ter celular, aparelho de telefone. Normalmente tem um tablet, né, e tal. E você trazer essa responsabilidade para a criança, que não tem nada a ver com isso, eu acho uma coisa muito triste. Então, adultos, prestem atenção, não fiquem de picuinhas com seu cônjuge, com a pessoa com quem você tem relacionamento, não vale a pena, principalmente pela criança, ela é quem sofre. E uma coisa, só para deixar
colocado aqui, Letícia, que tem uma situação de que a criança ela tem o direito de não precisar escolher. E ela fica naquela berlinda, assim, quem eu escolho ali? Ela tem o direito de escolher os dois, de querer os dois para ela. Esse é o direito dela. E o problema da alienação é justamente esse, imponha que a criança escolha um dos lados. Então ela já cresce com aquilo. E a família, né, a gente aprende isso, é o primeiro núcleo social na qual as crianças é inserida. Então, a partir do momento que ela começa a ter problemas naquele núcleo, quando ela se passar a ter convívio com a sociedade, as consequências são drásticas e elas levam isso para os próximos relacionamentos. Entendi. Não, claro, porque é o que você se depara, né? Quando aquilo que você se depara é aquilo que você convive, você leva isso para o mundo afora e aí vira o mundo. Eu acho que às vezes a gente sabendo e conhecendo um pouquinho mais sobre os nossos direitos, a gente evita até de tornar um mundo melhor também, né? A gente evita determinados problemas e desencadeia uma corrente do bem. Tem um filme muito bacana, não sei se a doutora já teve a oportunidade de assistir, que é a Corrente do Bem. O menininho recebe uma boa ação e aí, como retribuição, ele teria que fazer 3 atitudes boas. E dessas atitudes boas, ele teria que exigir que essas pessoas fizessem mais 3 coisas boas. E ele vai desencadeando, faz uma corrente do bem, que todo mundo, no final, está fazendo bem de alguma forma. Então, isso é muito bacana. A gente tem uma outra, essa é do Pedro. Pedro é de Araruama, da nossa cidade natal. Natal, já estou lá em Araruama há 7 anos, eu já sou considerada araruamense. Muito querida por todos os araruamenses. Né? Obrigada. Aqui na pergunta, o Pedro questiona: quais são os prejuízos psicológicos, afetivos, entre outros, que a criança e adolescente pode ter? Eu acho que até já antecipei, né, essa questão da consequência. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Porque o que acontece? A questão psicológica ela é realmente muito observada nos relacionamentos que são firmados por essa criança ao longo da vida. E a questão das doenças psicossomáticas, a questão da ansiedade, da depressão, suicídio. E então o a gente mais também tem casos de suicídio. E eu tive a oportunidade de participar do IBDFAN esse ano. Que foi em Búzios, né? Foi um evento maravilhoso. Gostaria de parabenizar todos os organizadores, que foi demais. Foi incrível. E eu ouvi uma psicóloga, ela é do nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio, e ela estava justamente comentando sobre a questão que quando ela se depara com um adolescente que comenta sobre o suicídio, que dá a entender, na verdade, ele não quer se matar, ele quer fugir do conflito. Daquele problema, Ele não quer a morte, ele deseja simplesmente que os pais parem de brigar. Eu também vi um vídeo que enviam pelo WhatsApp, né? Que, na verdade, eles queriam dar um ponto final, quando, na verdade, tudo poderia ser resolvido com uma vírgula. Então, isso é muito, muito... Chega até a me arrepiar e emocionar, porque a gente tem vários casos de suicidas na nossa sociedade atualmente. Está aumentando entre os adolescentes. E isso é uma prática muito, muito ruim, né? Você praticar um crime contra a tua própria vida. Semana passada nós abordamos o Tribunal do Júri, que fala que é o crime do homem comum, qualquer um está apto a poder praticar, né, um homicídio, mas você vê que o suicida também está cada vez maior, porque talvez não busca um amparo psicológico. Exatamente. Então, e como isso pode ser prejudicial, né? E nessa situação da alienação, Letícia, os pais, né, estão tão voltados a vingança um com o outro, estão tão preocupados em realmente depreciar a imagem do outro perante a sociedade, não só perante a criança não, porque eles querem fazer isso perante a sociedade. E eles utilizam a criança, aquela patrimonialização do filho. Utilizam a criança como aquele jogo e a criança ela começa a se sentir responsável por toda aquela questão. Tá. Então, eles se sentem responsabilizados. Então, durante o depoimento dessa psicóloga, ela estava falando isso, que nas oitivas especializadas, né, porque agora a gente tem essa previsão na Convenção da Criança e do Adolescente, e que exige essa oitiva especializada nos casos de família, do adolescente ou da criança. E ela disse que pôde perceber isso, que elas se sentem responsáveis pelo fim do relacionamento, elas se sentem responsáveis pela derrota do pai, pela derrota da mãe. Porque é transferido para elas. Transferido para ela. Ai, que dó, né? É muito triste, é muito triste. E são consequências que, como eu falei, vão se projetar no futuro. Isso, sem dúvida. E aí acaba trazendo as consequências terríveis, né? Tanto não só do suicídio, quanto também da má convivência em sociedade. Exatamente. Que é um prejuízo enorme, né? Hoje a gente também tem muitos problemas em relação ao trabalho. Porque eu acho que é a última instância
não digo, não sou sabedora de tudo, mas eu acredito que o trabalho seja a última instância de convívio de sociedade, né? Você tem seus vínculos de amigos, que você escolhe, até mesmo a profissão, você escolhe, mas o trabalho em si, às vezes você depara, mas eu sou autônoma, sou advogado, sou autônoma, mas você depara com um juízo que não está tão favorável à tua demanda, você depara com um promotor, você depara com um colega de profissão que às vezes é adverso e nem sempre atua da mesma lisura que você. Então a gente enfrenta tantos problemas, fora isso aqueles que convivem no mesmo ambiente, ou num escritório muito grande, que são vários advogados, ou, enfim, um enfermeiro que tem que trabalhar naquele hospital, né? Então aquilo tudo transfere. Então esse problema desde a infância vem sendo transferido até para os dias atuais e até a finalização da vida da pessoa. Isso é muito interessante e importante também abordar. Doutora, a gente tem uma outra perguntinha aqui. Hoje eu vou te encher de pergunta, tá, doutora? Estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Para massacrar aqui. Essa daqui é de Cabo Frio, a Evelyn. A Evelyn pergunta de Cabo Frio: como a alienação deve ser cabida? Então, Letícia, a alienação, ela, na verdade... Coibida. Como a alienação deve ser coibida? Sim, a alienação parental, existem mecanismos para a gente estar combatendo isso, né? Como eu falei, a partir do momento que a gente percebe os indícios, é muito difícil que o jurista, sozinho, consiga trabalhar toda essa situação. Então, tendo lá um relatório do setor de psicologia, um relatório do serviço social, a gente já consegue ali ter medidas, pensar em medidas, aí já é do ponto de vista jurídico, né? A partir do momento, a partir do ponto de vista da legislação, de adoção de medidas para que aquele responsável possa ser penalizado. Sim. E quando eu digo penalizado, a lei ainda é um pouco frágil, no sentido de que a formalização, né, dessa conduta de coibição ainda não nos apresenta tanto retorno na prática. Isso eu posso falar por alguns casos de experiência, a gente acaba não conseguindo. Acaba que a alienação parental ela passa a ser muito coibida com a situação da violência doméstica, quando ela é respingada na situação de violência doméstica. Mas a lei de alienação parental ela traz lá a aplicação de uma multa, mas é um valor baixo, uma advertência, que aí seria por parte do Poder Judiciário, né? Mas eu sempre volto a dizer que, independente disso, eu acredito muito que o trabalho da psicologia e do serviço social são fundamentais como forma, na verdade, de transformação do ser humano. Sim. Porque não é só você advertir, não é só você aplicar uma multa, porque às vezes as pessoas falam, costumam dizer, né, as pessoas, vamos mexer no bolso deles que vai dar certo, mas nem sempre dá certo. Muitas das vezes a gente precisa de uma transformação do ser humano. Então, a transformação do ser, né? Do ser. Então, acredito que assim, ser participante da psicologia não deva ser só a criança ou adolescente, mas também os próprios pais que estão ali praticando a alienação. Então, a lei prevê a questão da multa, a questão da advertência, mas eu sugiro sempre que eles também participem de terapias, participem de estudos e possam se conscientizar que aquela prática está acontecendo. Eles possam ter ciência disso. Eu tive uma situação, eu vou até aproveitar de pegar umas dicas contigo, em que o casal, eles tinham 3 filhos e eles se divorciaram e começou toda aquela confusão. Aí um acabou indo lá para fora e o pai falava muito da mãe para o menino, a mãe ficava muito chateada porque o menino só ouvia mais a parte do pai, não ouvia a questão dela e tal. Ela falou, eu acho que fulano está praticando alienação parental. E a gente foi ver, evidentemente estava. E eu falei assim, olha, seria interessante fazer, né, um apoio psicológico, um apoio com um psicólogo, um profissional que possa te dar direcionamento. Ele disse, mas nós não somos malucos. Mas a questão em si não era ser maluco, era que estava havendo um problema, ele poderia potencializar e piorar. A criança não era criança, mas estava se emancipando, né? Porque teve que sair, se emancipou para sair. E estava sofrendo aquela... Não sei se... Eu identifiquei como uma alienação. Ele falava mal da mãe e aí o filho passava aquilo para a mãe. Quando eu sugeri o acompanhamento psicológico, doutora, não deu certo. Aí eu estou pensando seriamente em pedir para o Poder Judiciário encaminhar
solicitando, nem que seja uma consulta, sabe? Para poder eles terem um mínimo de entendimento do que está acontecendo ali. Não, isso é realmente... Você acha que seria interessante? Com certeza, Letícia, com certeza, porque o que acontece? No âmbito da infância e juventude, nós temos a questão da municipalização dos atendimentos. Então, nós temos o apoio do CREAS, do CRAS, nós temos uma rede, né, interdisciplinar que estão ali para apoiar a criança ou adolescente. Qualquer criança ou adolescente seja vítima, né, esteja em situação de risco, seja Sim. vítima de abuso, e a alienação parental, ela é considerada uma situação de risco. Entendi. Então, nesses casos, o Poder Judiciário, ele pode sim atuar, e na verdade deve intervir nessa família, porque a Constituição traz para a gente, que é dever do Estado também, Sim, né, sim. com a proteção da família. Né? Então, na verdade, nessa situação, o Poder Judiciário intervindo e intimando as partes para que possam estar sendo acompanhadas pelo setor de psicologia. E nós temos o setor de psicologia do próprio fórum, que é o setor de psicologia forense. O Ministério Público também dispõe de um serviço de psicologia e de assistência social, que muitas das vezes são acompanhados internamente pelas promotorias de justiça, e havendo a questão da situação de risco, né, como legitimado, o Ministério Público pode fazer o pedido de aplicação de medidas de proteção ao Judiciário, para que o Judiciário possa aplicar como medida de proteção o encaminhamento daquela criança, daquela família, ao para um profissional qualificado para que possa estar realmente coibindo essa situação. Então é isso que eu vou fazer. Vou pedir acompanhamento para poder dar uma amenizada na situação, porque fica uma situação fica um quadro constrangedor para a família, para todos aqueles que estão envolvidos, para toda, né, até mesmo para vizinhos que ouvem brigas. É uma situação muito, muito delicada. Eu costumo até falar, Letícia, que quando sai do limite da família, a gente vai para a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? A gente começa a pedir ajuda ao amigo, vai para a igreja, vai para a comunidade, né? A gente começa a pedir ajuda porque isso acontece, né, na nossa relação como seres humanos. Chega um momento que não dá, a gente precisa da intervenção do Estado. Então, chega a hora da gente acionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa realmente estar intervindo e estar realmente sanando essas questões e protegendo os direitos dessa criança e adolescente. Constitucionalmente previsto, Exatamente. né? Sem que haja problema. A gente vai passar para uma outra perguntinha aqui, que essa pergunta veio daqui de Cabo Frio também, é o Jefferson. Jefferson, que é daqui do Parque Burle, da onde é apresentado o nosso programa. Jefferson, muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos passar aqui para a doutora Roberta. Segundo a legislação, o que pode ser feito nesses casos? Então, essa pergunta se parece muito com a anterior também, né? A questão das medidas cabíveis. Pode ser... A legislação traz essa questão da aplicação de multa, como a gente falou, Jefferson, e a questão também da advertência. A legislação, como eu volto a dizer, ela precisa ser sistematizada com o serviço social. Eu sempre volto a frisar isso, ratificando que é importante demais. Mas o STJ e o STF já têm posicionamentos, né? Sim. Tanto que nos procedimentos de várias famílias, né, por exemplo, que tem uma questão de guarda, uma disputa de guarda, em que for verificado indício de alienação, já faz parte ali do pedido a questão da intervenção do setor de psicologia. A gente pede um estudo social, um estudo do setor da psicologia, do serviço social, para que eles possam estar ali avaliando e realmente confirmando. E muitas vezes eles dão sugestões, né? No parecer, eles dão a sugestão de tratamento. E isso é muito importante, de encaminhamento também daquela criança, daquele adolescente e dos pais também para outras atividades. Isso por parte do Judiciário ou por parte do Ministério Público? Por parte do Judiciário. Normalmente o Ministério Público exige. O Ministério Público sempre solicita. Sempre solicita. Porque quando o Ministério Público atua, né, na área da infância e juventude, ele está ali como forma de proteção do interesse dos incapazes. Então, ele está sempre ali atuando para que aquela criança e adolescente tenha os interesses protegidos. Entendi. Então, ele normalmente acaba requisitando, o juízo também pode requisitar de ofício. Sim. Então tá bom. Então, já fica esclarecido, viu, Jefferson? Temos aqui mais uma pergunta pedida pela Joyce. Joyce é de São Pedro da Aldeia. Quais são as providências adotadas pelo juiz? Joyce está com a mesma pergunta que o mesmo questionamento que eu. Na verdade, Letícia, a questão do juiz na relação de família, o que eu tenho percebido na prática? Ele sempre
tenta por esse lado do estudo, sempre tenta tentar recuperar o relacionamento que está sendo fragilizado. Só que tem situações, Joyce, que o judiciário não tem como mais esperar. Então, algumas medidas drásticas devem ser tomadas. A perda do poder familiar pode acontecer. Então, aquela autoridade, né, familiar que o pai e a mãe têm sobre a criança, ela pode ser perdida em decorrência do poder do juiz, né, do poder judiciário. Ela pode ter também a guarda invertida, porque normalmente numa situação de rompimento de vínculos, né, o casal se divorcia, já ali eles já formalizam a guarda. Então, normalmente, quem está com a criança ou adolescente é aquele que pratica a alienação parental. E aí, o que o juiz, verificando a ocorrência da alienação parental, o juiz pode ter a perda do poder familiar, que é uma medida muito drástica, ou ele pode fazer até a inversão da guarda, tornando a criança ou adolescente, na guarda. Doutora, acontece muitos casos assim, dentro do Poder Judiciário, de alienação? Eu já vi alguns, inclusive pela experiência aqui na nossa região, né? Eu já vi alguns. E também, assim, baseado nos estudos, em congressos que a gente acaba participando, a gente vê que os casos têm aumentado absurdamente. Bastante, né? E é uma questão engraçada, que é a lei de 2010. Então, a gente tem aí 8 anos trabalhando essa questão, né? Sim, mas falando, ainda assim, explicando. eu vejo ainda uma deficiência de conscientização das pessoas quanto à prática da alienação parental. Acho que ela deveria até ser mais divulgada. Mais né? divulgada. Assim como a Maria da Penha hoje, todo Sim. mundo sabe da Lei Maria da Penha, todo mundo sabe da Lei de Trânsito, quando aumenta a pena, quando não pode beber, o que não pode beber, as pessoas têm medo. A gente também, na nossa sociedade, a gente fala que tem as leis que pegam e as leis que não pegam, né? A da alienação parental, eu acho que é uma lei que pega, só que ela precisa de maior divulgação para poder Exatamente. As pessoas ter têm notoriedade. Exatamente. A questão da Lei Maria da Penha, eu vejo a questão da publicidade da lei, né? Eles colocam sempre a questão da denúncia, onde denunciar, o que fazer, como recorrer nessas situações, como agir. E tem sempre destacado a conduta da mulher, fortalecendo a mulher para tomar certas atitudes. E a alienação, eu vejo que precisa disso. Precisa conscientizar também, não só a questão familiar, mas a criança e o adolescente precisam estar cientes de que eles não precisam escolher naquela situação, que eles têm direito a ser ouvidos. E se Porque, eles doutora, perceberem... sem querer cortar, mas já cortando a adolescência é uma fase terrível, né? Quem foi bonito na adolescência? A gente tem aqui uma assessora hoje, doutora Mariana, estagiária da doutora Roberta. Não, estagiária não, sócia, desculpa, perdão. Sócia da doutora Roberta. E ela está aqui só fiscalizando a gente. E quem foi bonito? Você foi bonita, Maria? Você era, porque você é bonita, então não conta. Doutora Roberta também, agora eu, Escondo gente. as minhas fotos. Então, assim, na época da adolescência, é uma época muito trágica. Tem toda a alteração hormonal, porque a criança, quando acontece com criança, claro, eu acho que é a pior fase. Mas a adolescência, você não sabe o que você é, né? Você não é adulto, você não é criança. Horas você pensa como criança, horas você pensa como adulto. Você tem corpo, às vezes, quase de adulto, mas hora de criança, né? O cabelo, coitadinho, o cabelo nunca tem definição de nada. A pele está cheia de espinha, aí quando você não tem festa, ela está toda lisinha. Então, essas coisas vão acontecer na adolescência que eu posso dizer por mim e pelos meus amigos. E eu posso também até mostrar provas de fotos reveladas, que ninguém é seguro na adolescência. Nós não somos seguros hoje na nossa fase adulta. Imagina da adolescência. Acontecer isso numa adolescência Foi aquilo que a gente conversou no Sim. início, a questão da projeção para o futuro. Eles carregam isso com eles. E no documentário que eu comentei, né, no início, esse documentário fala justamente isso, que quando a criança e o adolescente se deparam com uma situação de alienação, eles tratam o outro como morto. Então, eles vivenciam uma dor daquele luto. Então, é um luto que tecnicamente não existe. é um luto de uma pessoa viva. E muitas das vezes, o que acontece? O parceiro, né, ele aguarda a criança completar, o adolescente completar a maioridade para tentar solucionar a questão. Vamos deixar, vamos ver o que vai dar lá no futuro, a gente resolve, eu procuro meu filho depois. Entendeu? Então, acaba tendo ali um rompimento de vínculos, que quando chega na maioridade dificilmente é recuperado. Sim, claro. Porque as marcas já estão, as dificuldades já foram superadas, muitas das vezes, porque e aí tem que ser falado mesmo, porque os casos de alienação que chegam para o judiciário, a maioria são de pessoas de família humildes, de famílias sem estrutura financeira,
de estrutura psicológicas, então a gente acaba se deparando com pessoas que não têm recursos para pedir ajuda. Sabe aquelas pessoas que não têm voz, né? Sim, sim. Então, isso acaba trazendo piores transtornos, porque quando a gente tem uma família que ainda é conscientizada e consegue buscar recursos, ainda está ali para amparar. Às vezes nem chega no judiciário. Não chega no judiciário. Mas realmente essa questão do adolescente é uma situação que ainda coloca o adolescente que pode levar. Isso são consequências que a gente não consegue nem elencar aqui, né, Letícia? Não porque consigo. Ele pode começar a prática de atos infracionais. Sim, pode mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem visto, temos perdido os jovens aí, né, os adolescentes. Principalmente hoje, eu acho que o crime mais comum que a gente tem na nossa sociedade é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas veio dominando a sociedade de uma forma muito forte, traindo cada vez mais para o tráfico. Antes era com aquela questão de ostentação, de poder. Hoje, muitas vezes, a gente vê por necessidade. Também tinha casos de necessidade, mas muito pela ostentação e pelo poder de você ter o que você não tinha. Hoje você tem mais condições de você ter, mas ainda tem aquela necessidade de você ter o mínimo e o básico existencial dentro da tua casa. É um crime também que acontece nas camadas mais pobres da nossa sociedade, periferia, né, nas favelas, nas comunidades. Mas é um dos crimes que mais tem acontecido na nossa sociedade. Hoje você tem uma boca em quase todos os municípios, quiçá bairros. Bairros, né? Bairros. Pelo meu município, pelos municípios da Redondeza, Saquarema, Iguaba Grande, Cabo Frio, claro. Então, assim, não tem como negar que a criminalidade vem aumentando, e daí do tráfico de drogas surge 155, 157, roubo, furto, estupro, quando a pessoa também está com o uso de drogas, não querendo dizer que uma coisa depende da outra, mas essa criminalidade aumenta muito. E o tráfico de drogas hoje está dominando a sociedade, ao meu ver, ao meu trabalho, que eu estou sempre ali dentro do fórum fazendo. Então, é uma coisa que tem chamado muita atenção. E principalmente a violência doméstica também. Demais. Que a gente vem debatendo, vem falando, vem explicando. Assim, acho que todos os programas, quase todas as emissoras, algum momento, em alguma hora, falou sobre a violência doméstica. E ela vem sendo falada reiteradas vezes, e ela sempre tem as mesmas características. Aquele ciclo de acontecer, de pedir o perdão depois da lua de mel, e aí começa com a agressão psicológica, física. Então, aquele ciclo sempre volta, sempre se repete nas camadas mais baixas. Às vezes, quem tem poder aquisitivo não move o judiciário por isso, por questões de foro íntimo, de medo, preconceito, outros por ser a última instância que tem para poder buscar. Eu acredito que a alienação parental seja bem parecida com isso daí. E tem uma questão, como a gente está falando da parte do direito penal, Letícia, tem aquela questão também do crime, né? A lesão corporal decorrente da relação familiar. Sim. E a alienação parental, ela pode trazer isso também, principalmente quando o alienador, né, o responsável que está praticando a alienação parental, percebe que a criança está descumprindo as orientações que ele tem passado. Então, a gente acompanha isso, maus tratos de crianças e adolescentes. Isso existe. E, assim, é mais perto da gente do que a gente imagina. Então, o que é muito lamentável, né? Em relação a essa questão, né, da vingança, da projeção, da dor do outro naquele parceiro, da raiva, do sentimento de angústia, a criança descumpre. A mãe, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo de pai, né? O pai que pratica alienação percebe que a criança se aproximou da mãe, torna aquela criança muitas das vezes vítima de lesões corporais. Então ele acaba praticando a lesão corporal em decorrência de o ânimo da lesão foi justamente o quê? Porque na cabeça dele a desobediência de uma ordem. De uma ordem de um pai. De um pai, entendeu? Então a gente ainda tem muito isso, essa figura desse autoritarismo baseado também na questão da correção. Não estou falando aqui, não estou interferindo aqui na família de ninguém, mas eu estou falando numa questão de abuso. Sim, a questão não a gente não está aqui para interferir na educação de Exatamente. Ninguém, né? Mas a gente também tem que ter uma noção do que pode acontecer dentro da tua coerção, dentro da tua residência, para não causar uma lesão corporal, para não causar um abalo psicológico, para não piorar aquela situação, né? Exatamente. Então, às vezes, a criança está ali, descumpre a ordem daquele genitor, daquela genitora, por se aproximar do outro,
do outro que foi projetado como uma figura maligna, muitas vezes, para aquela criança, né? Uhum. E aí ele acaba sendo vítima de agressões psicológicas, de agressões físicas, e isso desencadeia inúmeras consequências. Isso aí. Doutora, nosso tempo está acabando aqui. Eu vou fazer mais uma perguntinha, porque nosso time está estourando. Aqui tem a última pergunta do José Lucas. Ele é de Araruama. E ele pergunta: quais são as providências adotadas pelo juiz? Não, essa foi do Jefferson. O dele é: alienação parental é crime? Eu gostei dessa, essa eu não sei. José Lucas, né? José Lucas. José de Araruama. Lucas, de Araruama. Nosso Vamos lá. conterrâneo. Será que é aluno meu? Me desafiando aqui no programa. Então, Pode José, ser, pode pode ser. ser. Eu divulguei, falei que eu estaria aqui. José Lucas, essa é uma dúvida que todo mundo questiona, porque, na verdade, ela é até mesmo ameaçada pelo outro, a parte, né, que percebe que está sendo vítima de alienação parental, ela já fala: vou te denunciar, isso é crime, né? A gente tem muito isso, dessa questão da simplicidade do direito penal, né? Tudo é crime, tudo merece ser, o Estado tem que interferir, e Letícia é a advogada criminalista aqui, então ela sabe muito mais do que eu sobre essa questão. Mas a alienação parental, ela não tem tipificação penal. Não é considerada crime. E as consequências foi como a gente falou, né? A lei tem essa questão da advertência, aplicação de multa. Então, ela pode sim gerar um crime. Como a gente falou aqui, a questão principalmente da lesão corporal, o respingo que tem na violência doméstica. Então, em regra, uma linha tênue, né, é uma doutora? linha muito tênue. Porque se a gente, aí é aquilo que a gente estava falando aqui, a prática da alienação parental pode levar à prática de crimes. Isso aí, sem dúvida, não é crime, mas pode levar sim à prática de crimes. Doutora Roberta, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, batendo papo comigo. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para vir para cá, para eu poder aprender um tema muito bacana, muito legal, que está acontecendo na sociedade, está acontecendo a todo minuto, e é muito importante levar isso para vocês, telespectadoras, que estão aí do outro lado, cheio de questionamento, cheio de medo, cheio de receio. A gente viu quão séria é a alienação parental, as consequências disso, apesar de tomar apenas uma advertência ou uma multa, é grave para a criança, é grave para as pessoas envolvidas. Então, é muito importante a nossa conscientização. Por isso que eu achei que a doutora Roberta seria brilhante para poder abordar o tema. Mais uma vez, muito obrigada. Eu deixo as considerações finais para você. Eu que agradeço, Letícia, me senti realmente muito honrada. E eu queria deixar um comunicado, né, para os telespectadores, para realmente serem mais sensíveis a esse tema. E no caso de observar, seja com parente, ou seja com vizinho, seja com amigo, a prática de alienação parental, procure pelos órgãos públicos, Conselho Tutelar, Ministério Público. Então, são órgãos que podem estar ali para... que na verdade eles estão ali para a proteção das crianças e dos adolescentes, né? E também tentar na conversa, na consciência dos seres humanos, porque agora a gente está falando nós estamos numa era, né, global. Então a informação chega muito rápido, não só pela internet, mas também nós estamos aqui como seres dotados de informação para poder estar difundindo isso. Então seja atento a isso, procure a proteção dos direitos e vamos conscientizar as pessoas. Doutora, muito obrigada. Tá? Conte comigo sempre que precisar, e eu agradeço realmente o carinho, a consideração. Tá, ok. Muito obrigada a você. Vou deixar só um agradecimento também aos meus patrocinadores, a Vidra, que me deixou super elegante hoje, muito obrigada. Maravilhosa. A Beth Designer, que sempre está fazendo as minhas unhas, a Fabiana Joias, que sempre me cede as semi-bijuterias dela, as semi-joias dela, que são maravilhosas. Os brincos também são muito bonitos e elegantes. O meu cabelo pelo GTM, lá em Araruama, que ele sempre faz e hoje está me deixando morena e iluminada. Eu adorei o look. E, mais uma vez, agradeço também a cafeteria Delícia de São Pedro da Aldeia. Muito obrigada também pelo patrocínio. Um beijo a todos e tenham uma boa noite. Bateu aquela fome?
Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Recebendo visitas indesejáveis, cupins, baratas, ratos, formigas, mosquitos, entre outros. A Iena Serviços atua no controle de pragas urbanas. Orçamento grátis. Iena, inovando em dedetização, protegendo o meio ambiente.